Você já parou para pensar por que quase ninguém fala sobre o Paraguai, a não ser para fazer piada ou comprar muamba? Pois é, tem algo de muito curioso e perturbador nesse silêncio. O Paraguai não é só um vizinho esquecido. Ele pode ser sim o país mais problemático da América Latina, e não é exagero. Mas por que um lugar com tanto potencial se transformou num campo minado de crises sociais, desigualdade absurda e violência enraizada? A resposta não está nos livros escolares, nem nos noticiários. Ela está escondida nos bastidores de uma história de ascensão, queda e um presente inquietante. Essa é a história de um país que já foi modelo de progresso, mas hoje luta para sair da sombra de guerras, ditaduras e redes criminosas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar sua visão sobre política, economia e até sobre o que significa justiça social. E se você acha que isso não te afeta diretamente, pense de novo. Tudo o que acontece no Paraguai respinga por aqui também. E o mais curioso, pouca gente realmente entende como e por que isso acontece. Mas depois desse vídeo, você vai fazer parte do pequeno grupo que entende ascensão, queda e reconstrução do Paraguai. Quem olha hoje para o Paraguai, talvez não imagine o quão promissor já foi esse pequeno gigante encravado no coração da América do Sul. Durante os governos de Carlos Antônio Lopes e seu filho, Solano Lopes, o país viveu uma fase de ouro. Infraestrutura ferroviária, indústrias próprias e uma organização estatal rara para os padrões latino-americanos da época. Acredite, o Paraguai era o curioso modelo de desenvolvimento que muitos vizinhos invejavam. Era como ver uma plantinha brotar num deserto. Surpreendente e inspirador. Mas aí veio o baque. A Guerra do Paraguai caiu como um raio em céu claro. Imagina perder grande parte da sua população masculina, metade do território e ainda ficar atolado em dívidas por décadas? Foi exatamente isso. Um país inteiro que antes florescia, agora sangrava. O curioso é que essa tragédia não só paralisou o progresso, como quebrou a autoestima nacional por gerações. E para quem pensa que guerra só se perde no campo de batalha, vale lembrar que as consequências vêm na economia, na cultura e até nos traumas coletivos. E quando tudo parecia não ter mais conserto, surge uma nova página, ainda que manchada por décadas de ditadura. O regime de Alfredo Stroessner deixou marcas profundas, mas também abriu espaço, anos depois, para uma reconstrução cautelosa. A hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, é uma das fontes de renda mais poderosas da região e até hoje sustenta boa parte da economia. O curioso é que mesmo com esse potencial, o Paraguai segue enfrentando desafios enormes: corrupção sistêmica, desigualdade e dependência de poucos setores. Mas tudo isso, como você vai ver, é só a ponta do iceberg: desigualdade estrutural e crise social. A desigualdade no Paraguai não é só um problema, é quase uma cicatriz aberta. Enquanto 20% da população vive cercada de privilégios, metade da riqueza do país se concentra nas mãos desse pequeno grupo. Do outro lado, os mais pobres se agarram ao básico, quando conseguem. É curioso e cruel como dois mundos coexistem no mesmo território, como se houvesse um muro invisível separando a Assunção rica do Banhado Sur, alagado e esquecido. E não, isso não é exagero. É a realidade batendo a porta com lama nos pés. Quem anda pelas ruas de bairros como o Banhado Sur sente na pele a ausência do Estado. Falta moradia. Mais de 1 milhão de casas em déficit. Falta saneamento. Falta dignidade. É aquele tipo de situação onde o improviso virou regra. Um exemplo prático. Famílias inteiras vivendo em barracos de madeira, cercados por esgoto a céu aberto, rezando para que a próxima enchente não leve tudo de novo. A urbanização desordenada. E o curioso é que mesmo com tantos talentos locais, oportunidades reais continuam escassas. A pandemia veio como um furacão e expôs de vez a fragilidade das redes de proteção. Comércios fechados, empregos sumindo e a fome voltando a bater com força. Muitos dependiam da economia informal e quando essa parou, a vida parou junto. Falta de políticas públicas eficazes e uma saúde pública limitada criaram um efeito dominó difícil de conter.
Se você é curioso por entender como a estrutura de um país pode colapsar silenciosamente, quer ver um exemplo vivo? Basta olhar o Paraguai. Mas calma, tem mais coisa acontecendo nas bordas. Tráfico, violência e desafios nas fronteiras. O Paraguai, com suas vastas fronteiras abertas, virou peça-chave no xadrez do narcotráfico sul-americano. Sua localização estratégica o colocou no mapa como corredor de passagem para drogas que saem da Bolívia e do Peru, rumo ao Brasil e à Europa. Resultado? Cidades inteiras capturadas pelo medo. Pedro Juan Caballero é o retrato disso, uma mistura de aparente normalidade com uma tensão latente. A presença de facções criminosas se tornou parte do cotidiano em regiões de fronteira. E não pense que isso afeta apenas a segurança. A economia local, o comércio e até o turismo sentem o peso da violência. É como tentar construir um castelo de cartas num vendaval. Todo esforço pode desmoronar a qualquer momento. Um exemplo curioso: escolas fechadas temporariamente por ameaças de gangues, enquanto agricultores tentam sobreviver entre plantações e balas perdidas. A normalização do caos virou uma das maiores armadilhas. O tráfico, além de alimentar a violência, aprofunda a desigualdade social. Jovens sem oportunidades reais acabam cooptados pelo dinheiro fácil, numa ilusão de poder que, cedo ou tarde, cobra seu preço. Combater esse ciclo exige mais que polícia. Requer educação, investimento em cultura e, principalmente, alternativas concretas para quem vive à margem. Se você acha curioso como certos problemas se tornam enraizados com o tempo, é porque nunca olhou com atenção para essas fronteiras instáveis. E por trás de tudo isso, há um lado ainda mais sombrio que poucos ousam discutir. Depois de tudo isso, me diz: você ainda acha que conhece o Paraguai? Ou será que só conhecia a pontinha do iceberg? Agora que os fatos estão na mesa, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardar para si? Ou vai começar a enxergar a América Latina com olhos mais atentos, mais críticos? E por que não mais curiosos? Já pensou em quantos outros países vivem dilemas parecidos e a gente nem se dá conta? A real é que entender os bastidores de uma nação como o Paraguai pode abrir sua mente para perceber que muita coisa que parece distante, na verdade está logo ali, batendo na nossa porta. E aí, o que você pode fazer com tudo isso? Você pode começar pesquisando, debatendo, compartilhando. Informação muda a mentalidade. Mentalidade muda o mundo. Se esse conteúdo te abriu os olhos, então não deixa isso passar batido. Se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro dos próximos vídeos, porque aqui a gente vai fundo onde ninguém mais vai. E aí, pronto para descobrir o que mais escondem da gente?